Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Semana passada a gente aprendeu sobre o Future Perfect e hoje a gente vai aprender o Future Perfect Continuous. Sempre quando vocês virem continuous em alguma regra, vocês saibam que é aquele ando, endo, indo do português. Então é tudo que a gente está fazendo. Então eu estou correndo, eu estou dando aula, eu estou conversando, eu estou em ligação, eu estou andando, eu estou passeando. Então tudo que é continuous, se você viu alguma coisa que é continuous, é alguma coisa que está sendo, alguma coisa fazendo. Então vamos lá, quem que é Future Perfect Continuous? Future Perfect Continuous, ele é um tempo verbal usado para indicar a continuação de ações que serão terminadas em um determinado tempo no futuro. Já que é uma ação que vai ser terminada em um determinado tempo no futuro, o que a gente usa com isso? Algumas expressões de tempo. Então, for 5 minutes, for 2 weeks, então por 5 minutos, por 2 semanas. Por quê? Se a gente vai indicar uma ação que foi terminada em um determinado, ou melhor, que serão terminadas em um determinado tempo no futuro, a gente tem que usar expressões de tempo. Então, por 5 minutos, um mês, 2 semanas, um ano e etc. Tudo que expressa tempo. Na aula passada, a gente aprendeu Future Perfect. E como vocês devem ter percebido, no Future Perfect, a gente sempre usa will have been, que nada mais é o Future Perfect do verbo be. A diferença é que nesse que a gente está aprendendo agora, que é o Future Perfect Continuous, assim como o Present Continuous que a gente aprendeu, assim como o Past Continuous, a gente sempre usa no verbo a terminação em ing. Então, wait, waiting. Então, sempre quando tiver um verbo, a gente usa o ing. Então, tudo que tem contínuo, você joga o ing. Então, present continuous vai ter o verbo com ing, past continuous vai ter o verbo com ing, perfect continuous vai ter o future perfect continuous vai ter o verbo com ing. Então, tudo que vocês verem continuous é o que é aquele momento. Então, tá amando, tá correndo, tá falando, tá explicando, estou assistindo, estou conversando. Então, tudo que é ali agora, você está fazendo agora. Então, essa é a diferença entre um e outro. No caso, Future Perfect, da aula passada, e o Future Perfect Continuous, dessa aula. Qual que é a estrutura do Future Perfect Continuous na afirmativa? Sujeito, to have do Simple Future, que é will have, to be, no Past Perfect, que é o passado perfeito, que é been, e o gerúndio, que é o ing do verbo principal. Resumindo, o sujeito, you have been, e o verbo com ing. Por que eu não coloco? Aí vocês me perguntam, mas por que você não coloca só isso? Não é mais fácil? É mais fácil, mas aí vocês vão perguntar, mas de onde que veio esse cara aqui? De que regra que é? De que tabela que é? Por que tá aqui, entendeu? Então eu coloco desse jeito que é uma forma mais prática de vocês entenderem. O will have vem do to have, no simple future. O been vem do to be, no past perfect. E o ing do verbo principal, que é o gerúndio. Então, running, learning, working, waiting. Então, ing. Então, sujeito. Opa, deixa eu voltar aqui. Sujeito, will have been e o verbo com ing. Só isso. Então vamos lá. I have been running for 2 hours. I have been running for 2 hours. Eu tenho estado correndo por 2 horas. When I finish the training, I have been learning math for 2 years. Quando eu terminar o estágio, fará 2 anos que eu estarei aprendendo matemática. Então vamos voltar aqui. É um tempo verbal usado para indicar a continuação de ações que serão determinadas em um tempo no futuro. Então aqui eu tô falando que quando eu finalizar meu estágio, fará 2 anos que eu estarei aprendendo matemática. Então, a expressão de tempo, for 2 years, por quê? Quando eu finalizar meu estágio, daqui 2 anos, fará 2 anos, ou melhor, quando eu terminar meu estágio, fará 2 anos que eu estarei aprendendo matemática. Então, será uma ação que estará concluída no futuro. Então, by December of next year, I will have been working there for 6 months. Em dezembro do ano que vem, fará 6 meses que estarei trabalhando lá. In November, I will have been working at my company for
3 years. Em novembro, eu estarei trabalhando na minha empresa por 3 anos. At 5 o'clock, I will have been waiting for 30 minutes. Às 5 horas, eu estarei esperando por 30 minutos. É 5 horas? Não. É o futuro, certo? Às 5 horas. Quando for às 5 horas, eu estarei esperando por 5 minutos. Ou melhor, por 30 minutos. Então, é aqui que entra indicar a continuação de ações que serão terminadas em um determinado tempo no futuro. Então, quando eu terminar o estágio, fará 2 anos que eu estarei aprendendo matemática. Em dezembro do ano que vem, fará 6 meses que eu estarei trabalhando lá. Em novembro, eu estarei trabalhando na minha empresa por 3 anos. Às 5 horas, eu estarei esperando por 30 minutos. Então, é aí que entra o Future Perfect Continuous. A gente sempre usa para indicar a continuação de ações que serão terminadas em um determinado tempo no futuro. Então, por isso que a gente usa essas expressões, for 5 minutes, for 2 years, for 6 months, for 3 years, for 30 minutes, porque a gente está especificando aquela ação que vai ser concluída no futuro. A negativa é o mais fácil de todas. A gente só vai acrescentar o not. Então, se aqui a estrutura é sujeito, will have been e o verbo com ing, na negativa fica sujeito, will not have been e o verbo com ing. Então, fica sujeito, will not have, to be no past perfect, que é o been, e o gerúndio do verbo principal, que é o ing. Então, sujeito, will not have been e o verbo com ing. Na afirmativa é will have been. Aqui, will not have been. Então, como que fica? I will not have been running for 2 hours. 2 hours. They will not have been using this car since March. I will not have been waiting for you for that long. I will not have been living here that long when I go back to college. They will not have been using this car. Opa, aqui é igual. Vou até apagar. Então fica, deixa eu aumentar um pouco aqui. Deixar no preto. Então, eu não tenho estado correndo por 2 horas. Eles não estarão usando este carro desde março. Eu não estarei esperando por você. Eu não estarei esperando por você por tanto tempo assim. E eu não estarei morando aqui por tanto tempo assim quando eu voltar para a faculdade. Então, sujeito, will not have been e o verbo com ing. E na interrogativa, como que a gente faz?